Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para darmos continuidade com as nossas aulas de língua portuguesa, abordando a gramática. Eu estou trabalhando com vocês a questão do uso ou do não uso do hífen. Já passei para vocês uma tabela com umas regras gerais para facilitar para vocês a questão de usar ou não usar o hífen com prefixos ou falso prefixo. Tirando esta tabela, nós já iniciamos alguns casos de não uso do hífen e uso do hífen. Retomando o caso 1, quando nós temos o primeiro elemento, seja um prefixo ou falso prefixo, terminando com quaisquer umas das vogais, a, e, i, ou, u, e o segundo elemento começando com a consoante R ou com a consoante S. Não usamos o hífen, unimos esses dois elementos, mas nós dobramos a letra R e dobramos a letra S com o objetivo que? De facilitar, de manter a pronúncia originária do segundo elemento. Depois eu trabalhei com vocês o segundo caso, que é a questão do prefixo sub, S-U-B. O sub, ele tem obrigatoriamente prefixo quando o meu segundo elemento vai começar o quê? Com a letra R, com a letra B e com a letra H. Olhe bem, subbase. Na realidade, o que vocês têm? Terminou com B, começou com a mesma letra, separa. Agora, quando eu tenho a segunda começando com R, terminou com a consoante, começou com outra diferente, eu uso sim. Esse é um dos casos que sai da nossa tabela. Então, você tem o uso obrigatório do hífen. Aí vem outra questão do sub. Se o segundo elemento se inicia com H, retomando a nossa tabela, primeiro elemento termina com qualquer letra. Segundo elemento começa com H, uso obrigatório do hífen. No caso do sub, você pode tirar o hífen, só que você também tem que tirar o H. Olha a diferença. Você pode tirar o hífen. Você pode escrever sub-hífen humano com H. Ou subhumano, sem hífen, mas sem H. S-U-B-U. Então, tirou o hífen, tira o H. Manteve o hífen, manteve o H. Vamos continuar com o nosso estudo do hífen, indo para o nosso caso número 4. Emprego do hífen com prefixos. Prefixos que sempre exigem hífen. Tem realmente que ler bastante, memorizar. Coloquei aqui para vocês em ordem alfabética para facilitar a memorização. Além a quem? Es, pré, pô, pró, pós, recém, sem. Fica muito mais fácil. Além a quem? Es, pré e pró. E pós. Recém e sem. Tem que ir repetindo, crie uma regrinha, use suas técnicas de memorização, faça uma frase, porque de repente aquilo que funciona comigo pode não funcionar com vocês. Ou colocar em ordem alfabética facilita bastante, porque às vezes no retomar você retoma e lembra, né? Tem com A, tem com E, tem com P, tem com R, tem com S. Pronto. Aí fica um pouco mais fácil de lembrar. Então, não me interessa com que letra começa o meu segundo elemento. O meu primeiro elemento é um desses prefixos, é obrigatório o uso do hífen. Certinho? Vamos para os exemplos? O além fronteira, ex-campeão, pré-natal, pró-democracia, em favor da democracia, sem teto. Então, todos esses vão sair daquele quadro que eu mostrei para vocês, tem que ser memorizados para que vocês se lembrem que, com estes prefixos, é necessário separá-los do segundo elemento com a utilização do hífen. Ok? Vamos para o próximo? Aqui, começamos a fazer uma numeração a partir do 1, retomamos, recomeçamos, porque eu passei para vocês algumas regras pertinentes àquele quadro.
A questão do sub, a questão dos prefixos, que eles pedirão o hífen, independentemente de como termina a letra que termina o primeiro elemento, a letra que começa. Agora nós vamos estudar de uma maneira geral o uso do hífen, mas nós não levaremos em conta que agora não é prefixo ou falso prefixo. Nós levaremos em conta o fato de ser um substantivo com um adjetivo, um substantivo com um substantivo. O que acontece com uma regra que nós temos para a questão do uso do hífen? Quando nós agregamos duas palavras e elas adquirem um significado exclusivo em relação àquela palavra, ela tem o hífen. Se aquela nova palavra ela foi agregada à língua e se utilizarmos elas separadas, elas não trarão problema, então nós vamos juntar. Ai, professora, eu misturei. Olhe bem, com um exemplo fica mais fácil. Se as minhas palavras, eu pego dois elementos e coloco eles juntos, mas com hífen, porque se eu tirar o hífen, eu passo a ter uma outra semântica, eu passo a ter uma outra ideia. Tem que ter hífen. Se aquela palavra passou a existir daquela forma, com aqueles dois elementos unidos, com uma significação somente daquele jeito para aquela palavra, nós não usamos hífen. Exemplo claro, vira-lata. Vamos analisar. Vira, verbo virar. Lata, substantivo. Alguém vira a lata na janela, por exemplo. A pessoa foi lá, praticou o ato de virar a lata. Ok. Vira-lata. Duas palavras ali em sequência, sem hífen, sem nada, independentes entre si. Quando eu coloco vira, hífen, lata, eu passo a ter uma palavra totalmente diferente do ato de virar uma lata. Eu passo a ter uma palavra que me designa um tipo de cachorro sem raça específica, sem um pedigree. Ah, mas a gente chama de vira-lata é porque ele vira latinha na rua. Não interessa, gente. Tem vira-lata que não vira latinha, que fica dentro de casa, que a pessoa cria. A ideia de o vira-lata ser um tipo de cachorro sem pedigree. Então, quando eu agrego elas duas e elas podem existir sem o hífen, com outra semântica, eu tenho que usar o hífen para mostrar que aquela palavra foi criada por necessidade. Eu tenho virar a lata, o ato de virar a lata. Quando eu coloco vira-lata com o hífen, eu tenho ali o que? Um substantivo. Que no caso, usado com outro, passou a ser o que? Uma característica. O vira-lata mordeu a menina. Implicitamente, nós temos uma elipse do quê? Do cachorro vira-lata. O cachorro vira-lata. O cachorro que é vira-lata virou adjetivo para o cachorro. Estou especificando que não é um pastor alemão, não é um pitbull, não é um poodle, é um vira-lata, adjetivo. Então, a palavra vira-lata com hífen é a minha especificação do tipo de cachorro. E vira-lata sem hífen são duas palavras independentes que constituirão uma oração. Agora, olha bem, passatempo. Existe passar e existe tempo. Só que quando eu uni passatempo sem o hífen, eu passei a ter uma palavra que teve também um sentido totalmente diferenciado, mas que foi consagrado pelo uso a questão de se tornar uma palavra só. A composição, no caso aí, por justa posição, porque não perdeu elemento. O que é ter um passatempo? Ter um hobby, uma atividade de lazer, algo que faça você passar um tempo. Olhe bem, tem como eu substituir o vira-lata com hífen por uma única palavra? Hoje eles falam mestiço, cão mestiço, isso é moda. E olha bem, passatempo, me arranja um sinônimo, uma palavrinha só para passatempo. Lazer, diversão.
Me arranja uma palavrinha só para vira-lata. Não pega o neologismo do mestiço, não. Ah, então se mestiço pegar e dicionarizar, eu passarei a perder o hífen? Pode ser que sim. Não vamos fazer conjecturas, porque não somos nós que mudamos as regras da língua portuguesa. Então, existe hoje uma palavra para vira-lata? Não existe uma explicação. É um cão que não tem pedigree. É um cão com mistura de raças, ou sem pedigree. E o que é passatempo? Diversão. Eu tenho um sinônimo único, uma única palavra, eu juntei as duas, fica sem. Eu tenho uma palavra que existe com outra significação, mas eu tenho que explicá-la, eu mantenho isso. Parece complexo, mas agora eu espero que tenha simplificado para vocês entenderem por que umas mantiveram o hífen e por que outras não mantiveram esse hífen. Certo? Dentro dessa primeira regra de elementos que não são a questão dos prefixos e falsos prefixos, o primeiro que nós temos vai se referir mais ou menos para isso. Usa-se o hífen na maioria dos substantivos e adjetivos compostos cujo elemento tem acentuação própria e forma unidade significativa. Este aqui é o caso do vira-lata. Olha bem, se tiver acento, ele mantém. E ele forma uma unidade significativa. Guarda civil, o guarda que é civil. Eu estou especificando, não é qualquer guarda, é só o civil. Conta-gotas. Eu tenho aquele objetozinho ali, ó. Conta-gotas. Tem como você falar o que é conta-gotas? Não, você mostra. Aí você tem que explicar, é o mesmo caso do vira-lata. Tenente-coronel. Uma patente é tenente, outra patente é coronel. O tenente-coronel já é outro nível do oficial. Já diferencia. Não é um tenente sozinho, um coronel sozinho, um tenente-coronel, são três ali oficialatos totalmente diferentes. Segunda-feira, primeiro dia da semana, eu explico igual o vira-lata. Azul marinho. Não é azul da cor do céu, não é azul turquesa, é marinho. É específico. É um azul que é mais escuro. Rubro-negro. E aí gosta de times, né? O rubro-negro aí já é outra ideia, uma figura de linguagem. Rubro-negro não é só o vermelho, nem é só o preto. Nós temos uma nova palavra. Marrom claro também é a mesma coisa. É um marrom que é claro. Então, quando eu tenho o segundo termo especificando o meu segundo, ou criando uma nova palavra que tem existência independente, eu tenho que manter um hífen entre os meus substantivos, entre o meu substantivo e adjetivo. Certinho? Tranquilo? Vamos para mais um. Algumas palavras grafam-se sem o hífen, porque perderam a ideia. É o caso do passatempo. Eles perderam a ideia de composição. Que palavras são essas? Aqui, ó, passatempo, lazer. Paraquedas é um tipo de material usado para esporte. Ah, professor, você teve que explicar. Não, você paraquedas, você tem uma ideia do paraquedas ali. Só que ele perdeu o hífen foi pela questão do uso. Rodapé. Ah, você tem que explicar igual vira-lata, mas perdeu por uma questão de uso. Manda-chuva. Chefão. Mandão. Aqui nós já temos uma ideia específica. Então, às vezes, gente, voltamos na velha e boa arbitrariedade da língua. Às vezes, nós, professores, tentamos simplificar a regra para que vocês entendam por que é de um jeito e por que não é de outro. Mas tem momento que o próprio uso consagra. É assim que todo mundo faz. É assim que é. É a chamada arbitrariedade da língua. Vamos ver nosso último tópico da aula de hoje? Usa-se o hífen nos compostos designativos de espécies botânicas ou zoológicas. Olha como é que fica simples. Está relacionada à planta botânica ou animal, a gente tem hífen. Ligadas ou não por preposição. Ligou por preposição, por qualquer termo que fez 3 palavras, tem hífen. Vamos ver então, espécies botânicas ou zoológicas tem hífen. Couve-flor, erva doce, pimenta de cheiro, toda vez que nós temos o quê?
um elemento de ligação entre dois substantivos, nós temos hífen, lembre de pé de moleque, bem me quer, tico-tico, palavras repetidas também tem hífen obrigatório, bem te vi, ó, um terceiro termo entre dois. Então, estas palavras que têm relação com botânica e zoologia, obrigatoriamente têm o uso do hífen. Certinho? Espero ter facilitado a vida de vocês, os estudos. Bons estudos e até a próxima.